nome de Jesus, vamos fazer uma oração para que a porta da palavra nos seja aberta, para que Deus possa nos tornar sensíveis a ouvir sua palavra e tornar o pregador também mais sensível para expor a sua palavra, que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar, possa nos envolver, que a sua palavra possa alcançar o seu coração, você que nos está assistindo através da internet, possa receber uma cura, uma vitória aí no seu lar, na sua vida pessoal, pelo poder da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por estarmos aqui, Senhor, neste domingo, adorando, cultuando, Senhor, louvando, glorificando a Deus, trazendo, Senhor, meu Deus, a sua palavra, meu Pai, nessa noite de ceia, meu Pai, queremos sentar na mesa com Jesus, que o Senhor possa nos envolver com a tua doce palavra, com o teu Espírito, que o Senhor possa, aleluia, Deus, nos alcançar todas as nossas necessidades em Cristo Jesus e fortalecer-nos, meu Pai, a todos aqueles que nos estão assistindo, ou que nos vão assistir, alcança eles com cura, com vitória, com bênçãos espirituais, no nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, possa nos limpar, possa nos purificar, possa nos alimentar, possa nos fortalecer no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, podeis se assentar no nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero fazer uma reflexão, louvado seja o nome de Jesus, continuando aquele assunto que nós trouxemos aí a semana passada, a respeito de como nós fazemos ídolos, tudo aquilo que parece ser fonte das nossas realizações, ou tudo aquilo que parece ser as coisas mais essenciais para a nossa felicidade, como nós fazemos dessas coisas ídolos na nossa vida, como que essas coisas se tornam cada vez mais tão essenciais e fundamentais para nossas vidas, que a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus acaba ficando em segundo plano. Nós passamos aí a ser tão superficial com Deus, e aí nós pagamos alguns preços. Acontece sempre algumas coisas, como aconteceu na vida de Jonas, algumas tempestades surgem, e é sobre isso que eu quero refletir nessa noite, com base nesse texto. A história é bem conhecida, nós conhecemos a história de cor, mas eu quero pontuar esse diálogo aqui entre os marinheiros e a vida de Jonas. Os marinheiros queriam descobrir qual era a causa daquela tempestade. Eles entenderam que aquela tempestade se formou de modo repentino. Eles entenderam que não era uma coisa comum, que aquela tempestade surgiu, pelo fato de ter surgido de modo repentino, aquilo com certeza para eles era a ira de algum Deus, de algum tripulante daquele navio. Então eles lançaram sorte para descobrir, e a sorte caiu sobre Jonas. E eles foram até Jonas e agora eles queriam descobrir qual era a causa dessa ira, né? Por que Jonas deixou o seu Deus irado, para que eles pudessem assim fazer alguma coisa em relação a isso. E a maneira com que eles queriam descobrir essa questão foi através de algumas perguntas, como, por exemplo, qual é a tua ocupação
Essa foi a primeira pergunta: qual é a tua ocupação? A segunda foi: de onde você vem? A que povo você pertence? Essa era a maneira, as perguntas com as quais eles iam descobrir a causa de ele ter provocado essa ira no Deus dele. Eles poderiam ter perguntado de outra forma, eles poderiam ter perguntado, por exemplo, quem é você? Por que você deixou esse Deus irado? Como é o seu relacionamento com Deus? Eles poderiam perguntar dessa forma, mas a maneira que os antigos, eles entendiam o relacionamento, eles diagnosticavam o relacionamento de uma pessoa com o seu Deus, era através dessas perguntas do tipo: qual é a sua ocupação? Qual é a sua profissão? É como se eu perguntasse hoje para você, entendesse que através da tua ocupação, da tua profissão, eu conseguiria assim diagnosticar o teu relacionamento com Deus. Eu conseguiria entender a sua dedicação com Deus. Eles conseguiam enxergar através dessas perguntas, por exemplo, que através da ocupação de Jonas, eles poderiam entender que o que prendia, não, o que prendia não é a palavra certa, o que Jonas realmente se entregava, aqui Jonas mais se entregava na sua vida. Era através dessas perguntas que eles, resumindo, eles conseguiam entender a espiritualidade, o relacionamento, a dedicação, o amor da vida daquela pessoa com a sua divindade. E a resposta de Jonas, que não seguiu essa sequência, Jonas não respondeu a questão da profissão, porque não é isso que mostrava que Jonas, por exemplo, se dedicava mais à sua profissão do que ao seu próprio Deus. Por isso que Jonas, ele vai responder de trás para frente. A última pergunta é que Jonas vai responder em relação, não em relação à sua ocupação, mas em relação ao que povo ele pertencia. A resposta de Jonas foi a seguinte: eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Isso mostra que Jonas estava, que Jonas tinha como mais, com algo mais essencial na sua vida. Isso mostra que o povo em que Jonas pertencia, era a coisa mais essencial na sua vida do que o próprio Deus que ele tinha. E isso vai mostrar mais tarde, quando as duas questões entram em conflito, quando Deus fala para Jonas: olha, vai à terra da Síria, vai à terra de Nínive, e anuncia para aquele povo a salvação, anuncia para aquele povo o arrependimento. Jonas decidiu não ir, porque aquele povo era inimigo do povo de Deus. Aquele povo, por vários tempos na história, vai dizer que aquele povo, eles oprimiu o povo de Deus. Aqueles homens eram cruel. A história vai dizer que eles estrupavam as mulheres, que eles pegavam as crianças, eles vendiam as crianças como escravo. Então, aquele povo era inimigo do povo de Deus. Agora Deus fala para Jonas ir até aquele povo e anunciar o arrependimento. Então, o que Jonas tinha mais, assim, de essencial na sua vida, era Deus e a sua palavra, ou era o pertencimento
ao seu povo. Essas duas coisas, quando entraram em conflito, fez com que Jonas optasse por aquilo que era mais essencial. E aquilo que mais era essencial era o seu povo. O seu povo era o fator mais essencial, mais fundamental na sua vida do que o próprio Deus da sua palavra. Isso fez com que Jonas fugisse da presença de Deus. E isso demonstrou na vida de Jonas uma superficialidade, uma espiritualidade superficial, que até então ele não tinha notado, ele não tinha percebido. Mas quando essas duas questões entrou em conflito, quando Deus pediu para ele fazer algo, em que conflitou com aquilo que ele tinha como mais essencial na sua vida, isso sinalizou, isso mostrou a superficialidade do seu relacionamento com Deus. E era tão superficial que Jonas achava que o seu Deus era um Deus de localidade, era um Deus regional. Ele achou que indo para outro lugar, indo para uma outra cidade, ele ia fugir da presença de Deus, ele ia se esconder da presença de Deus. Mas Deus foi atrás dele. Deus está em todo lugar. E o que isso produziu? Isso produziu uma tempestade. E é isso que produz nas nossas vidas, muitas vezes, tempestade. E a pergunta que eu faço diante disso, deixa eu ler aqui, o que se torna tão essencial para nós, a ponto de sabotar nossa fé e sufocar nosso amor, e impedir que o nosso relacionamento se intensifique? O que tem se tornado para nós tão essencial? Tão mais essencial do que o próprio relacionamento com Deus, a ponto de sufocar a nossa fé, de sabotar o nosso amor e de impedir que essa paixão que eu e você dizemos que temos em Jesus, esse amor, essa devoção, se intensifique, se aperfeiçoe. O que é que tem se tornado tão essencial? Será que é a nossa profissão? Será que é o nosso sonho de realização? Será que é o grupo a quem nós pertencemos? Será que é a nossa cultura? Ou os nossos seguidores? O que é que tem se tornado tão essencial para nossas vidas? Tão muito mais fundamental do que o nosso próprio relacionamento com Deus, a ponto de sabotar a nossa fé. Essa cultura, como é difícil para nós, né? Como é difícil uma pessoa deixar tudo o que essa cultura oferece como fonte de satisfação e acreditar que pode ser feliz. Como é difícil. Como é difícil para uma pessoa deixar tudo em seu coração. Como é difícil para uma pessoa deixar que Deus seja a causa primária, o amor primário, a fonte primária na sua vida. Como é difícil para essa pessoa. Como é difícil para nós deixar tudo isso que essa cultura nos apresenta como fonte de satisfação e de realização. E ao mesmo tempo a gente acreditar que nós podemos ser felizes. É difícil para nós, mas o Salmos primeiro vai dizer como é feliz aquele que acredita que tudo aquilo que os ímpios nos apresentam, os pecadores nos apresentam, aqueles que zombram de Deus nos apresentam, como fonte de satisfação, como fonte primária de sustentação, de realização. A Bíblia vai dizer que eu e você podemos ser felizes, se nós largarmos em nosso coração, se nós desprendermos em nosso coração
e nós acreditarmos que Deus é a nossa fonte primária, e nós acreditarmos que Deus é a nossa fonte de satisfação. O que a Bíblia está dizendo em Jonas? O que a Bíblia está dizendo em Jonas é que há muitas tempestades que surgem em nossas vidas, porque nós tornamos muitas vezes tão obstinados com essas coisas, que nós fazemos ídolos, com essas coisas que se torna para nós tão essencial, tão fundamental, nós nos tornamos tão obstinados a elas, que Deus, Ele muitas vezes, Ele tem que fazer o que fez na vida de Jonas. Que Deus proporciona muitas vezes na nossa vida tempestades, e não é tempestade sem causa, não é tempestade resultante de alguma coisa que acontece sem sentido, é tempestade pela nossa culpa, pela nossa obstinação, é tempestade porque a gente nos tornamos mais obstinados em relação a coisas que não deveriam ser essenciais nas nossas vidas, e aquilo que é e que deveria ser a coisa mais essencial na nossa vida, nós deixamos para segundo plano. E o nosso amor é sabotado, a nossa fé é sufocada, o nosso relacionamento não ganha intensidade, não se torna intenso, não se aperfeiçoa. Por mais que eu e você falamos, pregamos e cantamos, que nós adoramos a Deus, mas a forma que os antigos diagnosticavam um verdadeiro relacionamento com Deus, não era através dessas questões, não era perguntando, olha, quem você serve? Qual é o Deus que você adora? Não era dessa forma. Era dizendo, qual é a tua profissão? Era olhando para a forma como você se dedica à sua profissão. É olhando para a forma como você aspira, como você deseja uma realização pessoal na sua vida. É olhando e observando como você está assim atrelado, envolvido a essa questão de pertencimento com grupos, com pessoas, com a sua cultura. Como você acata, como você compra, como já foi dito hoje. Essas coisas que a cultura está passando, está vendendo. Como a gente absorve essas coisas e se tornamos assim, tão superficiais com Deus e tão intenso com essa cultura, ou com qualquer coisa que se torna para nós mais essencial e mais fundamental do que o nosso amor com Deus. Como isso tem sufocado. Como isso tem impedido que o nosso amor se intensifique por Jesus. Da mesma forma, e quando Deus criou uma situação para Jonas poder olhar para si mesmo e enxergar que seu amor, na verdade, é tão superficial, e que o que Jonas estava preso era ao seu pertencimento, à sua própria cidadania, ao seu povo. Seu povo tinha ódio, ele também tinha ódio. Seu povo tinha ódio dos assírios, Jonas era filho da sua época, era filho daquela geração, também tinha ódio. Então, como Jonas precisava ser transformado, ser moldado, e quantos de nós precisamos ser moldado, esmagado por Deus, para Deus nos salvar, para Deus nos redimir, para Deus nos convergir a Cristo, porque é isso que Deus está fazendo. Deus nos está transformando a cada dia. Eu não sei quantas tempestades devem surgir na minha ou na sua vida para nos levar à barriga de peixe, para nos levar aos abismos angustiantes e depressivos.
onde nós, dentro desse abismo, nós vamos ter que aprender que nós precisamos orar. Nós vamos ter que aprender que nós precisamos confiar em Deus. É onde essas tempestades nos levam. Essas tempestades em que Deus quer nos moldar, acaba nos levando sempre para abismos angustiantes e depressivos. Abismos angustiantes, depressivos, desesperadores, que não é resultado de um desequilíbrio químico, hormonal, onde a pessoa é só tomar remédio que ela é curada, mas é pela culpa mesmo, é pela nossa obstinação. É porque nós amamos mais as coisas criadas, é porque nós passamos a amar e a construir um relacionamento com coisas muito mais do que Deus. E fazemos de Deus um meio para alcançar as coisas. E Deus vai ficando de lado, vai ficando fora da agenda, e nosso comprometimento, nosso envolvimento passa a ser com aquilo que até seria bênção de Deus, mas nós transformamos essa bênção em ídolos. E aí caímos muitas vezes nesse abismo depressivo e angustiante, onde nós temos que aprender a orar. Foi isso que Jonas fez. Bota no 2. Foi isso que Jonas fez, quando ele caiu o capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Dentro do peixe, Jonas orou. Pelo menos, se você se encontrar, ou quando você se encontrar, ou se você estiver se encontrando em uma situação como essa, porque Jonas agora se encontrava numa situação depressiva, angustiante, imagine o que é ficar dentro do peixe, no fundo do mar. Era uma situação desesperadora, era um ambiente caótico, era uma situação de miséria. Mas Jonas não esqueceu de orar. Jonas orou. E orou a quem? Ao seu Deus. Ele pode ter perdido muita coisa, mas ele não perdeu a convicção de que aquele Deus era o seu Deus. Ele pode ter perdido muitas coisas importantes, mas ele não perdeu essa convicção de que aquele Deus era o seu Deus. Está numa situação difícil, está passando por esse abismo depressivo, desesperador, angustiante. Ore, busque a Deus, busque ao Senhor, enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vigiai e orai para não entrar em tentação, para não sucumbir em tentação. A Bíblia diz: orai por todos os santos em todo o tempo. Orai para que aquele dia seja abreviado. Orai. Todos aqueles que se encontraram em situações angustiantes, como Jó, por exemplo, Deus mudou a sua situação quando ele passou a orar, quando ele se colocou em oração, quando ele se rendeu à oração,
quando ele confessou em oração, sem medo, sem vergonha, o que ele era. E é esse momento que nós estamos enfrentando. É essa época tão difícil, em que está nos tornando, né, pessoas que tão superficial com Deus e tão intensa com as coisas, tão obstinados, que nós muitas vezes fugimos da presença de Deus. Quantos já fugiram da presença de Deus? Não só fugiram, como esse texto vai... Bota no versículo 2, vai adiante. Ele disse, no meu desespero, clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vargalhões passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença. E na verdade, é Deus que nos expulsa da sua presença. Chega um momento em que nós bloqueamos, nós impedimos essa ação de Deus sobre nossas vidas, essa ação transformadora, essa ação onde Deus quer nos aperfeiçoar, porque eu e você precisamos desenvolver a salvação. Nós estamos aqui para deixar que o Espírito Santo desenvolva em nós a salvação. Nós temos que ser a cada dia mais transformados por Deus. E quando nós criamos barreiras, obstáculos, pedras, impedindo que o Espírito Santo dê continuidade a essa construção, porque se há alguém que pode impedir, é eu e você, em nós mesmos, essa construção. Como? Fazendo de Deus o meio. Como? Fazendo com que coisas, como profissão, como aspiração, a nossa realização pessoal, seja muito mais preponderante na nossa vida, seja muito mais essencial na nossa vida do que o nosso próprio relacionamento com Deus. Não é. A tua profissão não é a razão da sua vida. É Deus que é a razão da sua vida. Nós vivemos, trabalhamos e fazendo qualquer coisa para quê? Para que Deus seja glorificado, é para isso que nós vivemos. O Pai Nosso vai começar dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado, glorificado, exaltado seja o Teu nome, é para isso que nós vivemos. Para glorificar o nome do Senhor no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na rua, aonde for, todas as coisas, elas são secundárias. O que é primário na nossa vida, aonde nós temos que colocar toda a nossa energia, toda a nossa devoção, toda a nossa intensidade, é em Deus, na sua missão. E isso só vai ser construído e aperfeiçoado em nossas vidas quando nós deixarmos Deus fazer, quando nós tirarmos todas as pedras, quando nós tirarmos todos os obstáculos, não importa a profundidade desse abismo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é aquele que nos resgata do abismo. Mesmo que esse abismo seja causado por nossas inadequação, obstinação, desobediência. Mesmo se essa depressão, se esse abismo angustiante seja causado por nossa própria culpa, Jesus Cristo, Ele redime a nossa alma, Ele reescreve a nossa história, Ele transforma a nossa vida.
nós devemos deixar, nós precisamos lutar para isso, para que Deus termine essa boa obra que Ele começou em mim e em você. Através de quê? De uma rendição. Como, pastor? Buscando, se interessando por essa causa, pedindo a Deus, confessando as nossas fraquezas. Senhor, faz de mim, constrói em mim, confirma em mim. Eu não consigo, eu não posso, eu amo isso, eu amo aquilo, eu estou preso a isso. Mas a partir do momento em que você clame por libertação, a partir do momento que você entre numa guerra contra a sua própria natureza, contra o seu próprio desejo, Deus vai pelejar por mim e por você. Deus vai nos transformar, porque é Ele que nos transforma. É Ele que faz, todas as guerras foram ganhas, porque Deus entrou nessa guerra. E nunca deixou que Ele sequer pensasse que essa guerra seria ganha por causa deles. E essa é a nossa maior guerra. Sermos de Deus, nos rendermos aos seus pés, nos voltarmos para Ele e não permitir que tudo aquilo que representa, que parece ser a essência da nossa felicidade, ou tudo aquilo que essa cultura nos oferece como fonte de felicidade e realização, nos engane, não podemos permitir, não podemos aceitar. Precisamos crer na sua palavra, e a sua palavra diz que nós podemos ser felizes, que nós podemos ser completo, que nós podemos ser realizado, nos desapegando, morrendo a cada dia, como Paulo disse, morrendo a cada dia. Como que Paulo morria a cada dia? Se crucificando, se mortificando. O jejum não é uma opção. Jejum, oração não é algo, eu não consigo. Você precisa orar e jejuar. Se você não orar e não jejuar, você não morre para você não morre para o mundo. Se você não parar de alimentar a si mesmo, de alimentar a sua carne, você não tem condições de morrer para o mundo. Se você não ganhar consciência da sua extrema necessidade de Deus, se você não passar a vida, entender que a sua vida precisa ser alimentar essa chama, alimentar esse fogo, essa é a essencialidade da sua vida. Eu preciso viver alimentando essa chama, alimentando esse fogo. Eu preciso me mortificar, me crucificar. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. E se você não alimentá-la, se você alimentar, você está perdendo a batalha. Essa responsabilidade é nossa. O resto, Deus se encarrega em fazer. Mas a responsabilidade minha e tua é se render aos pés de Jesus. Se render em oração, se render em jejum, se render em interesse, em preocupação, mostrar a gravidade, a coisa é grave, a coisa é séria, está em jogo a minha alma e a sua alma. Louvado seja Deus, se Deus nos jogar no ventre de qualquer abismo angustiante e depressivo para nos curar, para nos cuspir, em um lugar de bênção, em um lugar de glória, de missão, onde nós podemos fazer aquilo que nós não queríamos fazer antes. Louvado seja Deus por isso. O pior é ir para o inferno. O pior é ir para o inferno.
E se nós alimentarmos essa carne, vivermos sobre esse âmbito, sobre essa tendência, nós vamos de mal a pior. Nós vamos cada vez pecar mais, nós vamos cada vez mais nos tornar mais insensíveis, cada vez mais nós vamos pecar e nem perceber a gravidade do nosso pecado, cada vez mais nós vamos distanciar de Deus e nem perceber que nós estamos distante dEle. Querido, qual é a tua ocupação? Qual é a tua profissão? Qual é a tua dedicação? Quanto você se dedica a ela? O quanto você vive para isso? O quanto você gasta as tuas energias para isso? O quanto Deus fica de lado? O quanto Deus fica distante dessa agenda? Essa agenda tua está tão cheia de afazeres, está tão cheia de atividades, está tão cheio de coisas. Você vai para onde com tudo isso? Você vai para onde? Você vai alcançar o quê com todos esses objetivos teus? Vai alcançar admiração. Admiração de quem? Vai ser glorificado. Vão olhar para você e vão dizer, que coisa linda. Você conseguiu. Você conseguiu ser o quê? O que Deus quer de mim, de você, é o que é mais importante para nós. O que Deus espera de mim, de você, é o mais importante. Mas você consegue? Eu estou na batalha. Eu estou na luta. Eu estou na guerra. Por mais angustiante que sejam os meus abismos, eu estou clamando ao meu Deus. Isso você não pode deixar. Isso você não pode deixar. Clame ao teu Deus, não esqueça, Ele é o teu Deus, com todas as tuas fraquezas, com toda a tua culpa, Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, amém? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te damos graça por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor.